Estão prontinhos? Antes, se inscrevam no canal, curtam e ativem o sininho. Vamos lá! Olá, pessoal! Eu hoje estou aqui com um vídeo sobre a Marilyn. Marilyn, inegavelmente ícone do cinema, ícone da cultura pop do século XX. Muitas coisas já se falaram sobre ela, sobre vários aspectos. Pessoas criam vídeos, pessoas escrevem artigos, fazem filmes, documentários, escrevem livros. Muitos e muitos livros já foram escritos sobre ela. 2 estão aqui comigo, aqui atrás. Esse livro aqui, Fragmentos, que no Brasil ele foi trazido pela Tordesilhas, editora, traduzido em português. É um livro que eu recomendo muito para quem quer conhecer um outro lado, um lado mais espirituoso da Marilyn e quer ir direto ao ponto. Para quem já viu alguns filmes ou para quem está começando aí a querer assistir os filmes dela e quer conhecer um pouco mais sobre ela intimamente, bem na intimidade, o Fragmentos é uma ótima opção, porque esse livro ele mostra a Marilyn, escritora, a Marilyn que escrevia poemas. Ela adorava estudar, ela procurava sempre melhorar, não só como atriz, mas também como cidadã do mundo, né? Como um ser humano. Ela estava, e para isso ela estava sempre em busca de conhecimento, em busca de não só de se autoconhecer, mas de conhecimento. Então, a Marilyn, ela era uma leitora voraz. Também nesse livro, Fragmentos, apresenta inclusive coisas que ela tinha, livros que ela tinha. É um livro muito interessante nesse sentido. Quando a Marilyn faleceu, em 1962, ela tinha uma coleção, uma mini biblioteca dentro da casa dela. E a gente está falando da casa em que ela foi encontrada morta, que é uma casa em que ela viveu muito, muito pouco tempo. Infelizmente não deu tempo para ela curtir aquela casa, aquela que foi a primeira casa própria que ela teve. Primeira casa própria. Ela comprou aquela casa, ela faleceu em agosto de 62. Ela tinha comprado, ela estava vivendo naquela casa pouquíssimos meses. E ela passou a vida dela, ela não tinha muita estabilidade financeira, porque o estúdio a qual ela pertencia, a Fox, pagava muito pouco para ela. Inclusive, ela não estava incluída na lista das atrizes da Fox que eram tratadas como atrizes, digamos assim. Ela não era muito bem tratada pela Fox, né, digamos assim. Mas, ao longo da vida, a Marilyn, ela fez ela dedicou a vida dela, curta, de 36 anos, ao aprendizado. Isso é uma coisa muito, muito importante que tem que ser dita sempre, na minha opinião, como uma admiradora de Marilyn, como uma pessoa que estuda sobre ela há muitos e muitos anos, desde adolescente, pré-adolescente, inclusive, já lia sobre ela, já gostava de ler sobre ela. A primeira biografia que eu li sobre a Marilyn foi essa aqui. Biografia do Donald Spoto. Uma biografia
polêmica, porque a vida da Marilyn é uma vida polêmica, né, gente? Não tem como fugir das polêmicas. A lombada do livro, esse livro é super antigo, esse livro é de 95. É um livro que eu comprei, eu tinha 12 para 13 anos de idade, eu ganhei esse livro dos meus pais numa Bienal do Livro, em que eles me levaram aqui no Rio Centro, no Rio de Janeiro, a Bienal do Livro no Rio. Estava completamente fascinada pela imagem da Marilyn e fui atrás da história. Alguns anos depois eu voltei para esse livro, porque logo assim que eu ganhei esse livro de presente, eu não consegui compreender, porque obviamente é um livro, não é um livro que uma pessoa de 12 anos vai ler e vai entender tudo que está aqui, né? É um livro, inclusive, bem extenso. Ele é um livro que trata de uma vida complexa, né? Então, uma pessoa de 12 anos, obviamente, vai ter dificuldades, né, para ler. Eu peguei esse livro novamente alguns anos depois e, sim, consegui concluir a minha leitura. Mas é isso, gente. É sobre o iniciozinho do vídeo sobre a Marilyn, eu gostaria de colocar isso bem claro, assim, como era interessante a Marilyn como indivíduo. Um outro livro também, que não é muito difícil de achar, é este aqui que eu tô apontando aqui. Os livros da Mary Clayton são muito bons porque eles são livros. Na época que eu comprei esse livro, ele custava cerca de R$32. E ele é um livro, vou até tirar ele daqui para vocês darem uma olhada nele. Ele é um livro de capa dura, como todos os livros da Mary Clayton são. Ele tem uma sobrecapa e ele é um livro que fala sobre a história, conta a história da Marilyn de maneira ilustrada. Então nós temos aqui, ele é todo assim. Ela e o Joe DiMaggio. E aqui nós temos a propaganda, a grande propaganda que fizeram em Nova York de O Pecado Mora ao Lado, que deixou o Joe DiMaggio furioso de ciúmes, que culminou inclusive na separação deles. Mas vou colocar aqui ele de novo no lugar. Ele vai fazer parte aí da nossa decoração de hoje. Esse vídeo especial eu gostaria de falar sobre uma coisa, um detalhe que não são muitas pessoas que falam, que é a Marilyn cantora, né? Como eu estava falando no início do vídeo, muitas coisas já foram escritas sobre ela, muita gente fala sobre ela no YouTube, muita gente escreve livros, artigos, roteiros para filmes e por aí vai, né? Uma explosão de informações sobre a Marilyn. Quem assiste filmes antigos, quem já tem uma certa familiaridade com o trabalho da Marilyn, sabe que ela fez alguns musicais. O mais famoso deles é Os Homens Preferem as Loiras, que foi dirigido pelo Howard Hawks, é de 1953 e ela compartilha a tela com a lindíssima Jane Russell, também uma mulher extremamente sensível, talentosa, belíssima, né? Aí a loira e a morena no filme. E esse filme, ele trouxe a celebridade total para Marilyn. Ela canta nesse filme,
e ela canta lindamente. Só que o canto da Marilyn em Os Homens Preferem as Loiras é um canto mais doce, mais sutil, mais angelical. Nós temos aí, inclusive, um contraponto, que é a docilidade da voz da Marilyn nesse filme com a voz mais grave, mais potente da Jane Russell, que também cantava divinamente, era uma ótima cantora. Só que eu fiz um pequeno roteirozinho aqui para vocês, para falar sobre alguns filmes em que a Marilyn aparece cantando e encantando. Em 1948, ela teve um breve contrato com a Columbia, o que não trouxe muito futuro para ela. Ela foi logo dispensada e ela foi, digamos assim, ela não foi muito bem utilizada. Ela não foi muito bem utilizada na Columbia. Mas desse mini contrato saiu um filme que hoje é lembrado porque a Marilyn faz parte do elenco, não só faz parte do elenco, como protagoniza o filme. Ela é a protagonista. E ela ali, em 1948, ela estava despontando, começando ainda a carreira de atriz. Ela tinha acabado, ela era modelo. Ela modelava muito, ela já tinha sido capa de várias revistas, fez vários ensaios fotográficos, inclusive umas fotos com um nu lindíssimo, aquele famoso nu sob um pano vermelho, que é muito conhecido, né? Esse filme de 1948 da Columbia se chama Ladies of the Chorus, em que ela é uma corista. A mãe dela é a Adele Jergens, que é a corista mais velha, né? A corista mais experiente, também uma excelente atriz. E a Marilyn ali naquele filme, embora seja um filme do iniciozinho, bem no iniciozinho da carreira dela, ela ali já prova do que ela era capaz como artista, como atriz e como cantora. Ela tem um canto nesse filme, um canto muito bonito. Nós temos alguns números de entretenimento com a Marilyn, em que ela não dança muito, mas ela dá umas voltas aqui e ali pelo palco e sempre cantando. Anyone Can See I Love You, Every Baby Needs a Dada Daddy, que são, nessa inclusive Every Baby, ela tá com uma voz mais grave, né? Ela tinha ela tinha muito talento para cantar, ela cantava muito bem. Inclusive, eu não sei como ela não teve uma carreira de cantora paralela à carreira de atriz, porque eu tenho certeza absoluta que ela seria extremamente bem sucedida. Dois detalhes da Marilyn em relação à música primeiro, ela tinha como grande inspiração a Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, ela era a grande cantora ídolo da Marilyn. Inclusive existem músicas em que a gente pode claramente ver ali a inspiração dela e a paixão, o carinho que ela tinha, o respeito profundo que ela tinha pela Ella Fitzgerald. Tem uma história muito interessante sobre Ella Fitzgerald, inclusive com a Marilyn. Ela foi proibida de cantar em um clube noturno
por ser negra. E a Marilyn apareceu lá. Simplesmente a aparição da Marilyn na época já era uma grande comemoração, porque ela era a maior celebridade da época do cinema. Ela era a mulher mais fotografada, ela era a mulher mais assediada, ela era a mulher mais conhecida realmente da época dela no cinema, indubitavelmente. Então a Marilyn apareceu no clube noturno apoiando a Ella Fitzgerald. Então, e falando, olha, se vocês não deixarem a Ella Fitzgerald cantar aqui, eu não apareço mais aqui. Foi assim. E Ella Fitzgerald tinha um carinho muito grande por Marilyn. E uma gratidão também muito grande, assim, muito importante a presença da Marilyn na vida da Ella Fitzgerald. Esse é um ponto. O segundo ponto é que é sabido que Marilyn tinha uma dificuldade muito grande em decorar falas, aparecer na hora das gravações, por causa das complexidades de sua personalidade, do histórico de vida dela. Ela era uma pessoa que infelizmente ficou muito marcada pelos traumas da infância e da adolescência, do início da adolescência, bem no início sim, mas principalmente da infância. Isso infelizmente acompanhou a Marilyn por toda a sua vida e a impedia muitas e muitas vezes de cumprir a sua função do jeito que era esperado, que era aparecer na hora, nas gravações dos filmes, das filmagens, e que isso implicava em várias coisas, deixava muitas pessoas esperando, atrasava as produções, aumentava os custos das filmagens, os estúdios gastavam mais dinheiro. Realmente prejudicou muito a carreira dela. Prejudicou-la como pessoa também, porque ela ia se sentindo cada vez mais insegura, cada vez mais incapaz, o que ela nunca foi de maneira nenhuma incapaz, muito pelo contrário, ela sempre foi uma pessoa muito capaz, ela sempre foi uma artista muito capaz. Diante desses percalços que ela tinha como atriz, dessas inseguranças que ela tinha como atriz, existe um contraponto. Em contrapartida, quando Marilyn estava gravando, filmando um musical, adivinha quais eram as partes desses filmes em que ela gravava, filmava em apenas uma tomada? Tudo ficava pronto de maneira perfeita e maravilhosa. Eram os números musicais. Sempre que ela tinha que cantar nos filmes, ela conseguia fazer tudo em apenas uma tomada, porque ela se sentia muito mais segura como cantora do que como atriz. Então eu acredito, eu como admiradora, como estudiosa da vida da Marilyn, da história da Marilyn, acredito que ela poderia ir mais adiante, ter ido mais adiante com sua voz muito bonita, com sua música, com certeza. Acho que isso na verdade já tinha ajudado ela a dar um suporte maior nela como atriz, porque afinal de contas ela fazia musicais onde ela também atuava, né? Então, e nós temos alguns exemplos de como a Marilyn foi brilhante
no seu canto e como ela adaptava o seu canto para a interpretação como atriz. O maior exemplo disso, na minha opinião, é no filme Bus Stop, de 1956, dirigido pelo Joshua Logan. No Brasil, Nunca Fui Santa, em que ela interpreta a cantora de cabaré, de bar, cantora de bar, Cherry. E ela diz durante o filme, né, ela fala, é Cherie, não é Sherry, é Cherie. O que a Marilyn fez? Ela fez uma coisa muito interessante nesse personagem. Na Sherry, de Bus Stop, ela tinha que interpretar uma cantora de bar que, na verdade, não tinha muito talento para cantar. Era uma cantora de bar que cantava mal, mas achava que cantava muito bem e que um dia seria uma estrela de Hollywood, seria extremamente famosa e tudo mais, né? Ela realmente se achava a grande cantora e tudo mais. Mas não era. O que Marilyn fez? Ela tinha acabado de sair do Actors Studio em Nova York, onde ela estudou teatro, escola do James Dean, do Marlon Brando, enfim, de vários grandes atores. Então ela fez uma belíssima construção de personagem para Sherry, de Bus Stop. Ela fingiu, ela interpretou um canto desafinado para a personagem, especialmente para a personagem. Então as pessoas que, na verdade, ficam conhecendo a Marilyn através do filme Nunca Fui Santa, o Bus Stop, e não tem muita familiaridade com ela, nunca tinha visto cantar antes, vai achar provavelmente que ela cantava mal, quando na verdade não, aquilo foi uma interpretação, uma construção de personagem que ela fez especialmente para o filme. Então a gente tem a Marilyn cantando o clássico norte-americano That Old Black Magic, desafinada propositalmente para o personagem. E nós temos um contraponto que veio um pouco antes, em 1954, a Marilyn fez um filme muito interessante ao lado do Robert Mitchum, chamado O Rio das Almas Perdidas, que no original se chama River of No Return. A música título do filme já é, na minha opinião, é o grande momento da Marilyn como cantora nos filmes, em todos os filmes que ela fez. Porque é um canto perfeito, é um canto belíssimo. River of No Return, procurem o filme, procurem eu vou colocar alguns links no comentário destacado para vocês poderem dar uma olhada, porque vale muito a pena, gente, vale muito a pena, realmente. É um canto limpo, é um canto extremamente sofisticado, é um canto perfeito. Tem uma outra música, ela tem até um momento maternal nesse filme, que é quando ela canta uma canção meio que de ninar, uma canção infantil para o garotinho que faz o papel de filho do personagem do Robert Mitchum, que é a música Down in the Middle. Ela canta no violão. É um momento especial até na carreira da Marilyn, porque a Marilyn ela foi interpretar uma mãe, ela não era mãe no Rio das Almas Perdidas, mas ela tem esse momento que é um momento com uma criança, que é um momento bastante maternal, e ela voltaria a ter esse momento maternal no filme inacabado Something's Got to Give, que infelizmente ela não pôde terminar porque ela faleceu. Ela tinha sido despedida, inclusive, da Fox, mas ela foi readmitida.
Ela tinha sido readmitida com um contrato aí, com um salário, um cachê muito bom. Infelizmente, ela faleceu. No River of No Return, no Rio das Almas Perdidas, também tem um canto incrível, um número de canto incrível da Marilyn, quando ela interpreta a música One Silver Dollar. É outra música que eu vou colocar no comentário, no link. Vou colocar um link dessa música no comentário. Se alguém ainda não escutou, escutem, que vale muito a pena, né? Então, a Marilyn, ela tinha essa faceta. Eu costumo dizer que ela foi uma artista muito talentosa. Muito talentosa. Ela tinha um ótimo timing cômico. Quando ela fazia drama, ela fazia um drama muito bem feito. Nós temos aí no início da carreira da Marilyn, depois daquele mini contrato da Columbia, ela conheceu o Johnny Hyde, que era agente dela. Era um figurão, um agente extremamente poderoso dentro de Hollywood. E foi o Johnny Hyde que acertou para ela os papéis em A Malvada, O Segredo das Joias, que foi a primeira vez em que a Marilyn trabalhou com John Huston, grande diretor, John Huston. Temos aí, tanto em O Segredo das Joias, em A Malvada é um personagem cômico, mas em O Segredo das Joias, ela traz já uma veia dramática muito boa. Don't Bother to Knock, que ela faz a babá com distúrbios, transtornos mentais. Na minha opinião, de uma pessoa que realmente acompanha, conhece a carreira da Marilyn e a história dela, é uma das maiores interpretações da Marilyn. Ela tem um grande momento em Don't Bother to Knock, que no Brasil saiu como Almas Desesperadas, dramático, um momento angelical, cômico e musical brilhante em Bus Stop, Nunca Fui Santa, e um momento totalmente cômico, fantástico, que figura inclusive na lista dos maiores filmes da história do cinema, que é Some Like It Hot, Quanto Mais Quente Melhor, do grande Billy Wilder, em que ela também canta. Inclusive ela canta canções de Cole Porter. É um filme ambientado nos anos 20, da era do jazz, fantástico. E esses são os filmes, tirando quando eu citei Almas Desesperadas e O Segredo das Joias, em que ela não canta, todos os outros filmes ela canta, e A Malvada ela também não canta, mas os filmes em que eu falei aqui nesse vídeo, que ela tem ali o seu momento de canto, os seus momentos de canto, são imperdíveis. São filmes que eu aconselho, indico a todos assistirem. Vamos celebrar Marilyn, vamos celebrar o talento dela, vamos celebrar a sensibilidade, a beleza, a sensualidade, tudo que ela tinha de bom para oferecer, que ela tem ainda, porque o legado sobrevive, né? O legado vive, a lenda vive. E aí, ó, atrás, 2 grandes livros para vocês darem uma olhadinha, uma pesquisada. Do Donald Spoto, acredito que vocês encontrem hoje em sebos, em português. Eu já achei esse livro na estante virtual. É uma grande iniciação na Marilyn, é uma biografia extremamente detalhada, maravilhosa, em que a gente tem aí toda a trajetória dela, desde nascimento, o relacionamento dela com a mãe, Gladys, que tem inclusive, temos aí uma semelhança, né, dela com Elvis, né, que ambas as mães
né? Tanto de Marilyn quanto de Elvis se chamavam Gladys. E são ambas as mães, mulheres com figuras, histórias complexas, né? Cada uma no seu ambiente histórico. Mas é isso, gente. Marilyn era uma cantora também extraordinária e vale a pena conferir. Eu vou voltar muito em breve com outros vídeos para vocês. Tudo de bom. Se divirtam no carnaval. O carnaval tá chegando. E é isso. Um beijão. Fiquem bem, fiquem em paz e tchau.